Um incidente ocorrido no aeroporto de Imperatriz entre um juiz de direito e funcionários de uma companhia aérea reacendeu a discussão sobre o chamado abuso de autoridade. Férias, festas de fim de ano ou mesmo uma viagem a trabalho. A escolha pelo transporte aéreo é cada vez mais comum. Para a maioria dos passageiros, perder a hora do embarque é dar adeus à viagem. No entanto, há quem tente burlar as regras. 3 funcionários da empresa aérea TAM, que trabalham no aeroporto de Imperatriz, foram conduzidos à delegacia neste fim de semana. Eles receberam voz de prisão do juiz Marcelo Beldoc, titular da comarca de Senador La Roque. O magistrado ficou inconformado ao saber que não poderia mais viajar, pois chegara atrasado. Parece que está configurado o abuso de autoridade. Uma situação em que foi determinada a prisão em flagrante de funcionários da companhia e depois nem o próprio interessado compareceu à delegacia para poder validar aquela prisão em flagrante. As pessoas terminaram sendo liberadas, o que configura que o objetivo era apenas criar um constrangimento. Além de testemunhas, o abuso de autoridade cometido pelo juiz foi filmado e caiu nas redes sociais. De acordo com a OAB, o vídeo também vale como prova para responsabilizar o magistrado pelo delito. A princípio, a prova mais corriqueira, mais usual no processo criminal é a prova testemunhal. Então, as pessoas que estavam lá presenciaram de alguma forma, os outros colegas, passageiros que estavam ali no momento da ocorrência do fato delituoso, podem contribuir como prova no processo criminal. Mas existem os meios eletrônicos que são muito usuais ultimamente, gravação em vídeo, por intermédio de celulares, isso tudo conta na produção de prova e para efeito de responsabilização do autor do delito. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, os passageiros devem se apresentar para o check-in no horário estipulado pela companhia aérea. Em média, nos voos domésticos, é necessário chegar ao aeroporto com pelo menos 1 hora de antecedência. Já nos casos de voos internacionais, o prazo é de 2 horas antes da decolagem. Meu voo sai à 00:47 e para garantir a antecedência, visto que eu moro um pouco distante do aeroporto, eu tive que chegar a esse horário. Normalmente eu tenho que seguir para a sala de embarque, mesmo se tem que esperar um pouco lá, para estar seguro que vai embarcar, né? A Associação dos Magistrados Brasileiros divulgou uma nota em que repudia qualquer atitude praticada por agentes públicos que represente abuso de poder ou de autoridade. A AMB defende ainda a transparência na apuração dos fatos acontecidos em Imperatriz. A OAB Maranhão já se posicionou pela representação do juiz Marcelo Beldoc junto ao Conselho Nacional de Justiça. Vale lembrar que pesam ainda sobre o magistrado denúncias de submeter trabalhadores a condições precárias na fazenda Pôr do Sol, a 150 quilômetros de Açailândia. De acordo com a denúncia, os trabalhadores não tinham carteira assinada, não recebiam pagamento regular e não possuíam equipamentos apropriados para a execução dos trabalhos. O caso havia sido arquivado em 2007. Mas o juiz deverá responder um processo administrativo disciplinar perante o Tribunal de Justiça do Maranhão. Ainda para repercutir o tema, nós recebemos o presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, Gervásio Protásio dos Santos. Bom dia, doutor. Bom dia. Até onde vai o limite de um juiz fora do ambiente ali do trabalho, no convívio normal com o cidadão? O juiz é um cidadão como qualquer outro. Tem os mesmos direitos e obrigações. Portanto, o limite é o limite de todo e qualquer cidadão. Ele é juiz e exerce a sua autoridade na função judicante. Nós somos pagos para prestar um serviço de qualidade à sociedade, somos pagos para aplicar a lei, distribuir o direito e fazer justiça. Isso não nos dá o direito a exercer este poder fora da nossa atividade. Isso não dá o direito de extrapolarmos ao poder, não dá o direito de abusar. Absolutamente. O magistrado, enquanto cidadão, ele tem os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Agora, doutor Gervásio, esse episódio que aconteceu em Imperatriz, na sua opinião, em qual momento pode ter ocorrido o desacato à autoridade? Na verdade, eu acho o episódio de Imperatriz lamentável sob todos os aspectos. A Associação dos Magistrados do Maranhão repudia
e chama a atenção de que esse comportamento ele é um comportamento isolado. Ele não reflete a conduta dos homens e mulheres que integram a magistratura do Estado do Maranhão. São pessoas dedicadas e que têm um compromisso com o trabalho. Eu, particularmente, não vejo a figura do desacato, uma vez que ali ele era um consumidor como qualquer outro. Também, o que nós precisamos lembrar é de que eu não estou discutindo que tenha havido ou não tenha havido uma falha da companhia aérea. Pode até ser que tivesse havido, parto até do pressuposto de que tenha havido, mas isso, como qualquer consumidor faria, certamente permitiria que o consumidor que entendesse que os seus direitos violados, ingressasse no futuro com uma ação de reparação dos eventuais danos. Isso, efetivamente, nós não concordamos com essa atitude e gostaríamos de deixar muito claro para a sociedade do Maranhão de que esse é um comportamento que não reflete a nossa atuação. Agora, como reconhecer, né? Quem é juiz no dia a dia, ter cuidado com o que vai falar, com a expressão facial, e fica difícil nesse caso. Olha, eu costumo dizer o seguinte, o juiz é um cidadão como outro qualquer. A única diferença dele é de que no exercício da atividade profissional, ele tem o poder, né, e o dever de julgar os casos que lhe são trazidos. Saiu do fórum, saiu das suas atividades judicantes, as obrigações deles, aliás, são até maiores do que as obrigações do cidadão comum, porque ele tem que ter uma conduta ilibada. Inclusive está lá no nosso código de normas. Nós precisamos manter uma conduta ilibada. Dá o exemplo, é natural. E como agir no caso de suspeita de abuso de autoridade? A quem recorrer? Olha, no caso de abuso, de suspeita de abuso de autoridade, o que o cidadão deve fazer é registrar a ocorrência e, se entender de que efetivamente houve o abuso, tomar as providências. Agora, eu queria só lembrar o seguinte, no exercício da atividade judicante, muitas pessoas se sentem prejudicadas pelas decisões do juiz. Uma coisa é o juiz tomar a decisão e fazê-las cumprir quando exercendo a sua atividade judicante. E quanto a isso, ele não exerce nenhum abuso, ele não pratica nenhum excesso. Ele é pago para isso, ele é pago para julgar, ele é pago às vezes para condenar, ele é pago para absolver, ele é pago para decidir. E algumas pessoas se sentem incomodadas. Fora do ambiente de trabalho, ele continua sendo juiz, mas para fins de obrigação, ele tem que ter uma conduta ilibada. Agora, doutor Gervásio, o juiz Marcelo Baldock deu parecer favorável a uma companhia aérea, num caso, nas mesmas circunstâncias. Ou seja, ele reconheceu que houve abuso de autoridade. E agora aconteceu com ele, né? Na verdade, eu não saberia comentar o caso concreto, né? Até porque eu não comento decisão judicial. Então, se naquela oportunidade, no exercício da atividade judicante dele, ele entendeu julgar a ação proposta pelo consumidor de forma improcedente, certamente ele deve ter agido de acordo com o que ele entende na aplicação das leis no caso concreto. O que eu posso dizer é que a conduta em si, ela não tem, a meu ver, nenhum respaldo do ponto de vista mesmo do direito do consumidor. Eu fico imaginando se todos os consumidores que eventualmente tivessem sido mal atendidos pelos servidores, né, das companhias elétricas dessem uma ordem de prisão, a gente não teria, né, sequer o funcionamento adequado dos aeroportos. Agora, doutor, rapidamente, como fica a imagem da associação tendo um magistrado com processos como esse que a gente mostrou na reportagem? Ele não é associado. Ele não é associado há mais de 5 anos. E justamente em função de alguns desses episódios. Então ele não pode julgar esses casos? Não, ele pode julgar, ele é juiz, ele não é associado da associação. Tá? Agora, e a associação entende que, nesse caso, a melhor defesa da magistratura, a melhor forma de defender os bons juízes, as boas juízas, é justamente pedir que a corregedoria faça a apuração do caso. E como esse juiz pode ser julgado, punido, ou melhor? Esse juiz ele é submetido primeiro a uma sindicância pela Corregedoria Geral de Justiça, que se ao final dessa sindicância entender, compreender de que há indícios de abuso de autoridade, encaminha ao tribunal para a abertura de processo administrativo disciplinar. Agora eu queria registrar de que por que nós estamos aqui? E por que nós não nos calamos diante desse episódio? Porque nós entendemos de que a melhor forma de defender a magistratura é justamente pedir que esse fato seja apurado. Doutor Gervásio, muito obrigada pela sua participação.